Oi, gente. Alegria encontrar todo mundo de novo aqui no República Agro. E essa semana uma conversa muito interessante. Uma conversa sobre pecuária, que é um dos setores que está bombando no Brasil, cada vez com mais eficiência, competitividade e capacidade de regeneração espetacular. Vai falar conosco sobre pecuária brasileira hoje é o Maurício Palma Nogueira, um craque, um homem que eu admiro muito há muitos anos, colega de um filho meu na universidade, lá em São Paulo, lá em Piracicaba, na Exalc. Então eu conheço o Maurício há muito, desde que era menininho ainda em Plume, e sou um admirador forte do Maurício. Meu amigo Maurício, bem-vindo à República Agro. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, eu que agradeço o convite, doutor Roberto, e um prazer ouvir essas palavras, é uma honra, né? Ainda mais do Imagina. nosso patrono, sempre nosso exemplo, nosso guia aí, de conduta profissional, de cidadão, enfim, né? Um prazer enorme. Obrigado. Maurício, eu vi um artigo que você escreveu outro dia, achei muito curioso, interessante, quando você fala das duas pecuárias brasileiras. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte aqui do República Agro, essa tua visão das duas pecuárias brasileiras. Bom, doutor Roberto, isso está acontecendo no campo, né? Muito característico. A gente tem uma pecuária com uma capacidade de resposta fantástica, com produtores, técnicos, indústria, tudo envolvido, buscando o ótimo, né? E mesmo tendo melhorado, né? A gente vem melhorando ano a ano, então, para você ver, nesses períodos aí que a gente foi estimulado com o preço de bezerro crescente, pós-início das exportações para a China, né, exportações em grandes volumes, nós demos um salto de 10 pontos percentuais na taxa de natalidade das vacas brasileiras. Então, nós tivemos um movimento muito grande de aumento na produtividade, estamos longe ainda do ideal, mas é uma pecuária extremamente dinâmica, e é uma pecuária que está longe daquela realidade pregada pelo pessoal que não acompanha muito a fundo a pecuária, que vive puxando a orelha da atividade como se ela fosse causadora de problemas ambientais. Essa pecuária, Roberto, que está extremamente dinâmica, ela oferta carne, ela se desenvolve dentro da legalidade, dentro do que se espera. É com integração lavoura e pecuária, com melhoria de pastagens, com nutrição, genética, reprodução, sanidade, tudo que envolve o ambiente técnico. E nós temos, por outro lado, uma pecuária extremamente atrasada, arcaica, que não se movimenta. E ela, a gente estima, cruzando dados aí de pesquisa a campo que a gente conduziu durante 10 anos e dados do censo, que essa pecuária ocupe aí cerca de 50 a 60 milhões de hectares, em áreas pequenas, distribuídas em vários espaços, e está mantendo aí cerca de 40 milhões de cabeças nesse rebanho. Essa sim se envolve com todos os problemas que a gente conhece. Então nós temos que tratar esses assuntos de forma diferente, e hoje não está sendo tratado assim. Maurício, interessante esse teu comentário. Isso é claro, Maurício, na agricultura também. Você tem gente com a última palavra tecnologia e gente que está atrasado. Há um estudo feito pelo Embrapa, pelo Eliseu Alves, que mostra os 5 milhões de brasileiros, tem 4 milhões fora do mercado. E 1 milhão que fazem tudo que o Brasil faz hoje, e inclui a pecuária também. Então, vou te fazer aprofundar um pouco esse tema. O que é mais importante para começar? Genética ou comida? Ou o quê? Até quando eu falo isso aí, que a gente notou que o produtor foi fazendo, Humberto, o pessoal fica meio bravo com a gente, a turma técnica, né? Porque quando você planeja, o que é o ideal? Você planejar todo o sistema de alimentação, pastagens, né? Preparar a infraestrutura e começar a pecuária. Na prática não é assim, você tem atividade lá e um pecuarista com a realidade dele extremamente precária. O que eu, respondendo a sua pergunta, o que eu acho hoje que seria o ideal? Primeiro, você estancar os drenos dessa atividade. Então, vai começar pela nutrição. Teu rebanho está ali, extremamente ineficiente, você já gastou, né? Já tem um animal, já tem a terra. Você precisa primeiro começar com comida, dar a alimentação adequada para ele. O ideal é pasto, só que você, às vezes, demora para preparar essa pastagem de qualidade, então você tem que
trazer alguma alternativa para dentro da propriedade, e aí mexer nos componentes de sanidade, depois começar com a reprodução e a genética de longo prazo, né, doutor Roberto? Você investe, né, num sêmen ou num touro melhorado, e depois de um tempo que você vai colher. Mas para você conseguir esse recurso, você tem que fazer os seus animais produzirem de forma adequada. Então, precisa estancar os drenos de eficiência que tem nessa propriedade. Então, o ideal, primeiro, é melhorar a alimentação desses animais. Agora, nós temos muito, que é bem essa realidade que você descreveu aí, né? Nós temos muito produtor ou donos de rebanho que tem o rebanho só para consumo próprio, né? Um rebanho de subsistência. Ele tem lá algumas cabeças que ficam, de vez em quando ele abate, tira leite de uma vaca, né? Então nós temos isso, essa realidade que às vezes a gente está aqui, eu quero fazer esse produtor melhorar. E a gente não pergunta, será que ele quer? Será que ele está atento a isso? Será que ele quer aumentar a escala de produção para produzir excedentes, né? Então nós temos que questionar essas intenções do produtor. E o grande problema que eu vejo hoje na pecuária, ele é mais ou menos o problema de quase todas as atividades, né? Que é a estrutura fundiária. Nós temos que começar a organizar isso aí para que esse produtor tenha documento, para que ele veja as perspectivas dele, para que ele entenda que talvez a pecuária, numa área pequena, não seja a melhor alternativa, a menos que vá para um leite muito bem produzido, né? E, inclusive, eu acredito que um dos programas de maior sucesso de levar tecnologia para pequeno produtor foi o programa Balde Cheio, feito pela Embrapa, com parcerias regionais em vários lugares do Brasil, né? Conseguia manter o produtor ali com uma renda digna, né? Produzindo altos volumes numa área pequena. Você falou um número aí, Maurício, que fiquei impressionado aqui. Falou mais ou menos 50 milhões de hectares, 50 milhões de cabeças, teriam nessa faixa, digamos, menos eficiente do processo. Você conseguir transformar isso, fazer uma coisa de 3 cabeças por hectare, você triplica essa parte do rebanho brasileiro. É um negócio realmente gigantesco, o gap que tem para ser alcançado aí. Fazer o quê? O que tem que fazer para chegar lá, Maurício? Que estratégia temos que usar? Eu iria até por outro caminho, viu, doutor Roberto? Eu acho que nós vamos viver, infelizmente, não é assim, não é que eu torço ou que eu comemore, nós vamos viver uma realidade de concentração, né? Por quê? Porque o mais dinâmico, e não precisa ser o maior, né? Ele é um produtor até pequeno, tem produtores pequenos de alta produtividade, eles vão determinar os preços de mercado, porque a oferta vão sair desses sistemas extremamente eficientes. E nessa realidade toda, desses 50, 60 milhões de hectares, nós temos produtores que, se a gente fizer algum trabalho muito bem feito, ele consegue se incluir, né, nessa pecuária de sucesso, mas a grande maioria, inclusive pela idade, né, que o pessoal está, pelo tamanho da propriedade, pelos objetivos dos filhos, né, ou dos netos desse pessoal, eles vão acabar saindo. E a gente tem que ter uma política para dar alternativa. Eu vou te dizer uma coisa que eu vi outro dia, eu sempre tive um pouco claro, a gente não estuda outros assuntos, né? Eu tinha um preconceito contra produtos florestais para produzir biocombustíveis. E outro dia, ouvindo, né, lendo sobre um produto de macaúba, eu achei extremamente interessante para você conseguir conciliar esse tipo de atividade com esses pecuaristas de subsistência, porque aí você gera uma renda integrando algum sistema florestal nessas áreas, né? E mantém a pecuária dele de subsistência lá, se ele não quiser aumentar a produtividade. E essa produtividade toda que nós vamos gerar, essa produção toda, ela vai acontecer nessas áreas mais dinâmicas. Inclusive, Roberto, a gente faz uma análise aqui, se a gente conseguisse hoje pegar toda a pecuária e trabalhar com indicadores médios, não estamos nem falando dos indicadores bons, como essas 3 cabeças por hectare, estamos falando aí de quase 2 cabeças, 1,8, com alta produtividade dentro do rebanho que você tem, a gente hoje já passaria a ocupar uma área de 60 a 70 milhões de hectares, ao invés dos 160 que a gente ocupa para fazer pecuária. Então, esse é o nível de pressão que a gente tem hoje, né? Uma ponta tecnológica está fazendo pecuária numa área cada vez maior.
quando a gente discute esses temas, né, nas questões aí de sustentabilidade, há muito tempo a gente vem defendendo que o grande problema da pecuária é do componente social, que é essa turma que está sendo excluída, que não consegue tirar renda da propriedade, né? E a parte ambiental nós vamos defender com essa pecuária dinâmica. Nosso problema é o que faz com esses que estão em áreas que são praticamente improdutivas, né, e ineficientes para gerar renda. E a tendência deles, infelizmente, é acabar deixando a atividade, né? Maurício, complicado esse temário todo, viu? Porque tem que ter uma discussão estratégica, crédito, assistência técnica, é um processo longo e dinâmico. Mas agora eu vou fazer um pequeno intervalo, Maurício, então um intervalozinho rapidinho, e a gente volta no instante para continuar essa conversa, que eu quero perguntar para você um outro tema. Eu sinto que tem vindo um novo ciclo pecuário de corte do Brasil. Eu quero falar sobre isso, mas logo na frente, um minutinho só. A gente já volta, gente. Aguenta as pontas aí. Oi, gente. Hoje aqui no República estou falando de pecuária. Um tema importantíssimo, que é um setor. E está aqui comigo o Maurício Paulo Nogueira, que é um craque no assunto, que identificou o Brasil tem 2 pecuaristas. Aqui está na frente com a tecnologia moderna, de ponta, competindo, sustentavelmente, ganhando mercado, e aquele está quase que na subsistência, trocando cebola um ano ou outro. Vende um bezerro, troca o carro e vai trocando. E é muito difícil. É preciso criar uma condição de que esse segundo grupo acesse ao mercado. Maurício acha que esse pessoal ou acessa ou vai cair fora, havendo uma concentração no setor. Maurício, essa primeira parte foi muito interessante sobre esses 2 pecuárias brasileiras, que você tem toda razão, acontece em quase todo o setor da economia brasileira no campo. Não é só pecuária, a agricultura também tem a coisa parecida. Agora, Maurício, quem está ouvindo aí um novo ciclo pecuário brasileiro, melhorando o preço, horizontes mais promissores. Como é que você enxerga esse novo ciclo? E como é que esse novo ciclo incorpora essa turma que está fora do mercado? Bom, o ciclo de alta, né, Roberto, é sempre uma oportunidade para essa turma que está fora do mercado começar a se organizar, né? Porque ele tem um cenário extremamente favorável em que os preços tendem a se valorizar durante algum tempo, né? Essa que é a grande questão. Quanto tempo a gente vai levar para chegar até o ponto máximo, né, que é o pico do próximo ciclo. Inverte. E quando inverte, né? E, aliás, infelizmente, nós temos um erro estratégico histórico dos produtores que acelera essa dificuldade, né? Geralmente, quando o preço está subindo, o pessoal anima muito e vai comprando animais, que é de ciclo longo, depois ele acaba vendendo na baixa, né? E muita gente aí entra em situação complicada. Mas esse é um momento favorável, né? Então, nós temos aí todos os indícios de virada. Essa virada do ciclo, ela está sendo muito favorecida por uma demanda extremamente dinâmica, tanto do mercado externo, então nós estamos batendo recorde no mercado externo. E uma coisa interessante, doutor Roberto, durante o ano todo, a gente produziu muito mais carne do que em anos anteriores. Viemos batendo recorde aí mês a mês, trimestre a trimestre, e o mercado interno deu vazão para essa carne, sem abaixar mais o preço. Se me falassem, o ano passado, 2 anos atrás, que a gente teria essa produção e pedisse para projetar preço, a gente teria projetado muito mais baixo do que foi. Então, o mercado interno assimilou, né? Ele deu vazão para essa carne e a gente está agora entrando nessa parte que começa a faltar um pouco de oferta, né? O abate de fêmeas tende a se reduzir, porque o pessoal vai segurar para produzir bezerros e aproveitar as altas, né? E é isso que eleva os preços. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente não sabe responder com precisão, mas que a gente chama um alerta aí para os produtores e para o pessoal que trabalha. Se nós adiantamos muito, né, os animais em termos de idade para chegar no ponto de terminação, tanto macho como fêmea, se as fêmeas estão chegando em idade de abate cada vez mais cedo, é de se imaginar que as fêmeas que vão ser levadas para a reprodução também estejam chegando mais cedo.
E é para se levar em consideração também que o produtor, por mais que ele tenha tido um ano, 2 anos desanimadores aí, 2022, 2023, 2024, grande parte aí, nós aprendemos a tirar um nível de fertilidade maior das vacas do que em anos anteriores. Então, isso é um alerta. Que alerta que eu estou dando aqui? A nossa capacidade de resposta hoje ela é maior do que em ciclos anteriores. Então, provavelmente, a oferta de animais tende a vir mais rápido. O que vai determinar quanto tempo o ciclo fica em alta é demanda. E aí vem a parte fantástica. Nós estamos abrindo mercados, né, toda hora um anúncio aí com muita competência dos trabalhos feitos em conjunto lá pelo pessoal da BIEC, pelo Ministério, né, de abrir mercados, de conquistar novos países, de entrar em determinados países que a gente não tinha muita facilidade. Se você olhar os 15 maiores importadores de carne brasileira, nós temos sempre alguns novos ali batendo recorde, né? Enfim, nós temos uma perspectiva muito boa para os próximos anos que a gente precisa aproveitar. Temos algumas ameaças que a gente precisa ficar de olho, mas as perspectivas são muito boas para o cenário de pecuária. Interessante esse tema que você colocou, Maurício, de que a oferta pode ser mais rápida. Você está dizendo o seguinte, o ciclo pode também ser mais rápido, para o bem e para o mal. Né? Então tem que estar muito atento a esse processo aí. Muito atento. Exatamente, até ele entrar em equilíbrio, né? Qual que é o problema do ciclo brasileiro? Até agora, a gente trabalhou com uma quantidade muito grande de rebanho, que a gente diz zerado, né? Que são com maiores idades, né? A gente sempre teve uma parcela muito grande desses animais no rebanho. Hoje isso está se reduzindo. Então, até a gente entrar em equilíbrio, a gente pode espremer um pouquinho esses movimentos e depois, a hora que ele equilibrar tudo certo, a parte zootécnica da pecuária brasileira dentro do nosso sistema de produção, que é muito diferente dos norte-americanos, por exemplo, né? Nós vamos ter um ciclo um pouco mais estável, né? Um pouco mais suave, talvez até prolongado. Mas até a gente chegar nesse ponto aí, a tendência é que os ciclos pecuários vão dando algum susto na gente. Por exemplo, muita gente estava prevendo que a alta aconteceria em 2025, projetando ciclos anteriores, né? E a gente olhando indicadores de fazenda, a gente acreditava que a gente teria capacidade de resposta em preço já agora no segundo semestre de 2024, que é o que está acontecendo, né? Interessante, Maurício. Isso que está falando, ele serve para carne e serve para o leite também, de alguma forma, né? Vai concentrar nos dois segmentos. Mas isso me leva a outra questão. Você falou, porque o rebanho... Maurício, outro dia eu estava fazendo uma conversa interessante na Fiesp e tinha lá um dado de que o IBGE imagina que o rebanho brasileiro seja superior a 220 milhões de cabeças, até 230 milhões de cabeças. No entanto, tem expectativa de 180, 40 milhões de cabeças de diferença entre o que os americanos veem e o que o Brasil vê. Como é que é isso, Maurício? A gente tem um problema grave do método de controle do grau de uso da terra, lá do INCRA, né? Então, o animal no Brasil, a produtividade, o índice de produtividade da pecuária, ele é medido pela idade do animal. Então, se você tem lá um animal de 36 a 48 meses, ele, em teoria, né, ele vai pesar mais do que o de 24 a 36, e assim por diante. Para não entrar em problema de desapropriação de terra, muita gente mantém um rebanho que não existe na fazenda e esses animais são os mais velhos. Até a gente pega o mapa de vacinação e a gente consegue mostrar que algumas categorias vêm recuando, né? Porque aí sim ele está informando direito ali para as secretarias e outras mais velhas não estão recuando. O que não faz sentido nenhum, né? Como é que o animal pula de 12 meses para 36 meses, né? E isso sobrepõe a quantidade, é muito maior do que a quantidade de touro do rebanho. Então, o que acontece? Para resolver esse problema, a gente teria que primeiro mudar essa estrutura e começar a convencer o produtor a informar corretamente os dados para as secretarias. Que o IBGE não pode fazer nada, doutor Roberto. Então, ele pega lá o número que foi informado e lança, né? Como que a gente faz aqui para tentar evitar esse erro? A gente pega município a município do censo, que é do mesmo IBGE, e usa a informação anual, que é da pesquisa pecuária municipal, só que a gente vai usar a variação. Então, pego lá Barretos.
né? Quanto tinha em 2017 em Barretos de rebanho. No 2018, o que deu a PPM? E aí eu faço a conta de 2018 menos 2017 e somo esse dado no censo. E aí a gente chega no rebanho de 196 milhões de cabeças hoje, com o mesmo dado, né? A PPM direta vai chegar em 238 e a gente chega em 198. O que é PPM? O que é PPM é pesquisa pecuária municipal. Ok. É do IBGE. Por que esse dado é o mais usado? Porque ele anualmente ele apresenta todo o rebanho para todos os municípios do Brasil. Então, para embasar estudos, o melhor dado que a gente tem em mãos é o dado da PPM, né? Mas, infelizmente, ele vem com esse erro e que não tem nada a ver com o IBGE, né? O IBGE não tem como mexer nesse dado porque ele vem assim para eles, né? Então, é um problema que nós temos aí na estrutura de fluxo de informação da pecuária, que não vai afetar só a pecuária de corte, né? Vai afetar outras atividades e isso para a gente atrapalha muito, né? Porque você tem que projetar, para projetar, por exemplo, quantos animais eu vou ter em 2025 ou 2026. A gente tem que ter uma noção do rebanho. E isso que é o pior. Quantas vacas nós temos no rebanho, né? Qual a idade média dessas vacas? Então, são informações complicadas aí que atrapalham um pouquinho, né? Atrapalha um pouquinho não, atrapalha muito, né? O planejamento aí das ações na pecuária de corte, né? Muito bom, Maurício. Boa conversa. Muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente na República Agro. Você traz uma coisa interessante para a gente. Você traz esse tema complexo, a diferença entre o tecnificado e o não tecnificado, na solução de médio e longo prazo. Tem que ter tecnologia, tem que ter crédito, tem que ter assistência técnica, tem alternativas de exploração. Há uma série de ações sendo desenvolvidas aí que incorporam a ação do governo e do setor privado. Então, tem uma ação integrada. Mostra mais, o que é mais importante, um mercado crescente internamente, quer dizer, que tem poder de compra, está razoável, deu conta de uma oferta maior, sem cair o preço, e o cenário internacional muito positivo. Ou seja, você traz, Maurício, um cenário alegre, positivo, com um senão. É preciso que venha para o mercado quem está fora, ou então vai ter que sair definitivamente para alguém assumir a sua posição. É isso aí, Maurício. É isso mesmo. E a gente tem que criar políticas, né, que possibilitem o produtor adotar esses caminhos, né? Eu vejo com muito otimismo a questão até de quem não vai conseguir se incluir, doutor Alberto. Nós temos inúmeras possibilidades. Vocês mesmos discutem aí com frequência questão de carbono, questão de pagamento por serviços ambientais, integração com os sistemas florestais, porque às vezes o tamanho da área onde ela está não permite você colocar uma atividade de grãos de alto desempenho, mas os sistemas florestais a gente consegue colocar, né? Então nós temos alternativa para esses produtores, mas nós precisamos olhar de forma pragmática, né? De forma correta, técnica, né? Infelizmente, esse debate ainda é muito... ele sofre muita influência de ideologias, né? de vontades. Não é assim que a gente vai resolver, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que engolir um sapão aí, tomar uma decisão que pode ser um pouco aparentemente um pouco antipática, né? Mas é o que vai dar uma dignidade para aquele pessoal que está lá no campo e não está tendo condições de se incluir no mercado, né? Nós precisamos pensar nisso de uma forma técnica. E é bom para o Brasil. Maurício, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, meu amigo. Parabéns para você. Eu que agradeço, muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui com você, Roberto. Obrigado. Oi, gente, aprendemos muito com o Maurício hoje. Importante. 2 níveis diferentes, é preciso equalizar isso aí. Segundo, mercado crescente, interno e externamente. Ou seja, bom futuro para a pecuária brasileira. Até a próxima, se Deus quiser.